Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? A intenção deste vídeo é nós conversarmos um pouquinho sobre Páscoa, para que juntos nós possamos construir um pensamento, né? Fazer uma reflexão sobre esses dias e sobre como a celebração de Páscoa, como ela é relevante para nós nesse tempo. Entendemos um pouquinho da sinalização, do que ela aponta, do que ela quer dizer para nós e, como Páscoa se encaixa dentro de um plano de Deus que está se desenvolvendo, dentro de um plano eterno em que Deus tem se movido, e a partir disso a gente gostaria de propor esta reflexão, de propor este exercício de pensarmos juntos e para que possamos juntos mutuamente edificarmos um ao outro, né? Eu gostaria de começar pontuando algumas coisas a partir de Gênesis capítulo 1. Gostaria de começar a partir de Gênesis. Então, Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu gostaria de começar por este texto justamente por ele fazer referência a um cenário de caos, né? Algumas versões vão até utilizar a palavra caos, né? Que a terra era caótica e o Espírito de Deus se movia sobre esse caos. Então, Deus está se movendo. Aqui diz que a terra era sem forma e vazia. Alguns textos vão dizer, algumas versões vão dizer que a terra se tornou sem forma e vazia, justamente porque havia uma ação. A palavra vazio, que ela não significa ausência das coisas, não quer dizer um espaço, um vácuo no espaço, mas ela justamente diz sobre a operação, uma operação de desequilíbrio, uma operação contrária à ação de Deus promovida naquele momento. Então Deus estava criando, Deus estava lançando uma palavra criativa, Deus estava se movimentando e existia uma ação de desequilíbrio, uma situação caótica que tinha a intenção de agir de maneira contrária. E esse caos e o vazio vai significar justamente essa operação do caos. Quando o caos está operando, ele cria este vazio, que é um lugar sem sentido, um lugar sem propósito, como se não houvesse nada. A intenção dele é de obscurecer. Por isso que a Bíblia fala que haviam trevas cobriam a face do abismo. Justamente o caos, ele tem a intenção de obscurecer uma realidade em que Deus está se movimentando. Então, existia algo acontecendo, Deus se movia. Porém, o caos, ele traz essa sensação de vazio, que é a nossa mente está obscurecida para aquilo que estava acontecendo, para aquilo que Deus estava fazendo. Por que eu gostaria de começar com esse texto? Porque aqui enfatiza que Deus se movia. E Páscoa significa justamente esse movimento. Páscoa é movimento. A palavra Páscoa no hebraico Pessah, ela significa passagem, mudança, né? Salto, saltar de uma realidade a outra, mudar de cenários, se mover. Então, a palavra Páscoa, ela aponta para essa dinâmica de movimento, né? Então, estava algo acontecendo, algo estava se movendo, porém uma ação contrária a isso, uma ação do caos, né? Nós vivemos dias caóticos, essa ação do caos, ela vem para promover essa obscuridade, no sentido de nos impedir de ter acesso ao discernimento, nos impedir de compreendermos através de uma revelação aquilo que Deus está fazendo. A Bíblia vai falar que o Deus deste século cegou o entendimento. Então, justamente essa é a ação do caos, de cegar, de nos impedir de ter clareza e de conseguirmos discernir estes momentos. Então, eu gostaria de começar por aí. E uma outra coisa que eu gostaria de pontuar, para a gente continuar dando sequência nessa estrutura, é Gênesis capítulo 12. Não especificamente em Gênesis vai falar
ou vai aparecer até o termo Páscoa, mas eu consigo ver que Gênesis 12 também é uma Páscoa, porque ela também fala dessa movimentação. Em Gênesis 12, capítulo 1, a Bíblia diz assim, que é o chamado de Abraão. Gênesis 12, 1 diz: então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Então aqui a gente vê Deus convidando Abraão para fazer parte da sua movimentação, para Abraão fazer parte da dinâmica de Deus de trabalhar. Ele chama Abraão a fazer parte da sua própria natureza. E qual é a natureza de Deus de fazer as coisas? Se colocar em movimento. Então, não é que Deus estava tão preocupado, pelo menos eu penso assim, né? Ele não estava querendo que Abraão soubesse, não era importante naquele momento ele saber para onde ele estava indo. Não era importante saber, olhar a linha de chegada, embora isso seja uma ânsia do homem, né? A gente quer sempre, quando a gente vai deslocar de um lugar a outro, a gente tem uma coisa com a gente que a gente quer se sentir seguro e saber se o lugar em que estamos indo é pelo menos no mínimo semelhante a onde eu já estou, né? Na minha casa, se aquilo vai me proporcionar um mínimo de conforto do lugar onde eu estou. Mas a dinâmica de Deus agir, ela não passa por isso. A questão ali era acionar em Abraão a disposição em deixar algo, né? Ele queria saber se o coração dele estava ligado ao seu de se colocar em movimento, mesmo sem saber ou sem ter uma clareza exata de para onde ele iria. Porque a partir, quando Abraão ele aceita esse chamado e ele sai desse lugar, então ele vai começar a ter experiências com Deus, no sentido de se encontrar em Deus e compreender a sua identidade, compreender os planos de Deus para a sua vida como pessoa, como família e depois como nação. Não é verdade? Se a gente for fazer uma análise sobre essa dinâmica do movimento, a filosofia aristotélica ela vai definir movimento como a transformação em ato daquilo que é potência. Então, assim, basicamente o que estão querendo dizer existe um potencial, existe uma potência, e quando ela sofre uma mudança, ou seja, quando ela é colocada em movimento, ela se torna um ato, ou seja, ela passa a existir, ela se torna algo real. Então, assim, é como se Deus estivesse falando com Abraão, ele tem um potencial, existia um potencial, porém ele estava inerte, ele estava em um lugar inerte, e quando ele se coloca em movimento, todo aquele potencial dele vem a ser expressado, ou seja, ele se torna real, ele passa a existir de fato. Então, este era o convite de Deus para Abraão, e isso tem muito a ver conosco aqui, quando Deus ele nos pede para deixarmos algo, ele está justamente querendo extrair o potencial que há em nós, em Cristo, porque não é uma meritocracia, não é porque eu tenho algo, mas é porque ele quer tirar este lugar, ele quer tirar este potencial no sentido de nos adequar ao plano, ao movimento de Deus, né? Se a gente for olhar em Êxodo, capítulo 12, quando é a Páscoa, mas em Êxodo capítulo 1, na verdade, vai dizer que o povo de Israel, ele estava escravizado no Egito. Ele estava sendo subjugado pelos egípcios. Em Êxodo 1 vai falar que o povo crescia, né, dentro daquela realidade. O povo estava crescendo, o povo estava se tornando uma potência. Existia uma nação dentro de outra nação, uma potência, uma nação como potência dentro de uma outra nação. E eles estavam crescendo, e a forma de Faraó manter o equilíbrio, né, mantê-los como escravos, era dando a eles mais trabalho, escravizando o povo. Até que se levanta Moisés e Arão, e Moisés vai confrontar Faraó dizendo: deixe o meu povo ir, para que me prestem culto no deserto. Então, este é um
uma palavra muito importante quando Moisés fala: deixe o meu povo ir para me prestarem culto, para que possamos cultuar o nosso Deus no deserto. Então, quando o povo faz esse movimento de sair do Egito e ir em direção ao deserto, é como se eles começam a se colocar em movimento. Esta é a Páscoa, né, de Êxodo. Esse Êxodo é a Páscoa do Senhor, quando eles saem desse lugar e vão em direção ao deserto, saindo do Egito, esse caminho de sair, eles se colocam em movimento. Então, quando eles vão para o deserto para adorar ao Senhor, para cultuar ao Senhor, é como se eles estivessem fazendo esse movimento de vir à existência. Não é verdade? Então, assim, é um potencial que é colocado em movimento, e quando ele é colocado em movimento, ele se torna real. Ele existe, né? Paulo também vai falar assim que Cristo é a nossa Páscoa. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, ele fala: Cristo é a nossa Páscoa. E ele também vai dizer que Cristo é o mistério de Deus que esteve oculto durante épocas, mas que agora foi revelado. Ou seja, algo que ainda estava retido e que agora foi revelado, justamente esse movimento. E por haver este movimento, Cristo também é o nosso Cordeiro Pascual. Cristo é a nossa Páscoa. Ele nos transportou, Deus nos transportou do império das trevas para o reino de seu Filho amado. Então, mais uma vez, esse momento de transição. Em Cristo nós existimos, nele nós nos movemos, nele nós vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Então, mais uma vez, movimento e existência. Em Cristo nós nos movemos e existimos. Então, quando nós nos movemos em direção a algo, quando nós deixamos aquilo que Ele tem nos pedido, quando nós aceitamos romper com essas coisas, nos colocamos em movimento, então assumimos a nossa existência. Então, nós assumimos a nossa existência em Cristo, porque Ele fez esse caminho primeiro, né? Em Hebreus diz que Ele é o precursor de todas essas coisas. Então, Ele, por ter feito primeiro este caminho, por Ele ter vencido a morte, Ele ser o nosso Cordeiro que ressuscitou ao terceiro dia. Ele nos abre este caminho, e quando nós entramos por este caminho, nós assumimos toda essa natureza de vida. Nós assumimos toda esta realidade. Então, Atos 17 e 28, eu acredito que é um texto muito importante, porque nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós existimos, em Cristo. Em Cristo nós podemos fazer parte desta movimentação de Deus na terra, mesmo em cenários caóticos. Ele tem nos convidado. Deus tem nos convidado a nos movermos dentro disso. Ainda retomando para Êxodo, que é o texto que traz a narrativa da Páscoa, né? Que é o texto que traz o desenrolar de Páscoa, o desenrolar do plano de Deus sendo colocado em prática, lá em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, versículo 1, diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Algumas versões vão dizer: este deverá ser o principal mês do ano para vocês. Qual é o sentido disso que eu vejo? Aqui não está se referindo como eu posso dizer, não está se referindo a um ano novo, quando se o calendário do povo hebreu, do povo judeu, estivesse começando aqui, né? Não, o ano novo não acontece neste primeiro mês, né? O ano novo dos judeus vai acontecer lá em setembro ou outubro, assim, né? Nessa transição. E aqui nós estamos falando de março e abril. Então, mas este é o principal do mês, o principal mês no calendário, justamente porque é um mês que, acredito eu, que é um mês favorável a mudanças. É um mês, é como se Deus estivesse falando para o povo observar este mês, observar este período, porque é quando ele está se colocando em movimento, é quando ele está trazendo mudanças a um cenário global. E quando nós conseguimos compreender tudo isso, a gente traz isso para dentro da gente. É um mês, é uma oportunidade. Eu acredito que Páscoa, ela fala de uma oportunidade para nós avaliarmos a nós mesmos.
no sentido de o que nós devemos deixar nesses dias, o que devemos retomar para esses dias, né? Qual deve ser a nossa postura diante de todo esse cenário caótico, como devemos nos movimentar, como devemos compreender, como podemos compreender todo esse cenário, fazendo uma avaliação da movimentação de Deus, estando sóbrios para conseguirmos discernir uma movimentação de Deus nesses dias. Então, eu acredito que Deus está nos convidando a deixarmos coisas, deixarmos algo para que possamos trazer à existência aquilo que Ele colocou em nós como potencial, uma palavra que Ele depositou em nós, aquilo que Ele nos chamou para fazer, e a gente é um momento propício para que possamos desenvolver isso. Quando o povo ele sai do Egito e vai para o deserto é um lugar onde Deus desenvolve essas habilidades nos homens. Eles vão para o deserto é justamente esse cenário de caos, esse cenário vazio, onde não existe muitas possibilidades, e justamente nesse lugar é que o povo aprende a cultuar a Deus. E como eles aprendem a cultuar a Deus? Através do desenvolvimento de hábitos. Deus começa a promover neles uma habilidade. Então eles deveriam erguer um acampamento, abaixar um acampamento, erguer um tabernáculo, desfazer um tabernáculo. Eles se estabeleciam em um lugar, depois prosseguiam por mais um tempo, e essa dinâmica de erguer acampamento, de abaixar acampamento, foi fazendo parte da vida deles. Isso foi tornando eles habilitados a cultuar ao Senhor, porque nessa conjuntura de se movimentar e de fazer as coisas, eles iam criando um hábito, e a palavra culto veio justamente de cultura. A palavra culto, ela dá origem a essa palavra cultura, que é justamente costumes. Então, o povo foi se adequando a uma realidade de Deus, eles foram se adequando a uma natureza de Deus, de se movimentar dinamicamente. E isso os fez participar, isso os tornou capazes de cultuar ao Senhor, porque esta era a proposta. Eu acredito que nós estamos diante de dias de um novo cenário global. O mundo não vai ser mais o mesmo após esse período de pandemia, o mundo não vai ser mais o mesmo diante de tudo isso que está acontecendo, porém será extremamente relevante que tipo de gente vai surgir, que tipo de gente vai assumir um papel relevante neste novo cenário que está sendo colocado diante de nós. Pessoas que têm uma capacidade de cultuar a Deus, pessoas que estão habituadas com aquilo que Deus está fazendo, pessoas que estão inseridas dentro de uma realidade de reino de Deus, pessoas que serão relevantes justamente para trazer, para perceber uma movimentação de Deus, para conseguir discernir e ter clareza desses momentos em um cenário de caos, em um cenário que traz escuridão, que traz trevas, em um cenário de engano, pessoas que vão se levantar e conseguir identificar uma voz, e no deserto ser uma voz que clama, uma voz que está anunciando a vinda, uma voz que prepara um caminho para que o nosso rei, para que Yeshua venha e para que haja o estabelecimento de um governo nessa terra. Então eu acredito que o cenário global está cooperando para se formar pessoas que estarão revestidas de uma palavra de Deus, e pessoas que serão sóbrias a ponto de conseguirem identificar e serem uma voz para a terra, e serem uma voz para este mundo caótico que se desenha diante de nós. Esta é a minha cooperação, meus irmãos. Eu gostaria de encerrar com uma oração que está lá em Efésios, Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 17. Eu gostaria de encerrar com essa oração, uma oração que Paulo propõe, e eu acho ela pertinente para nós. Ele diz: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo,
Peço a Deus peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele e dos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Este poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que possa mencionar, não apenas esta era, mas também na era por vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Efésios, o capítulo 1, eu li a partir do versículo 17 até o versículo 23. Então, isso eu acredito que é muito relevante para nós. A ressurreição de Cristo e tudo que ele trouxe com essa ressurreição. E a vida que ele nos propõe com essa ressurreição. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Cristo é a nossa Páscoa. Aquele que morreu e ressuscitou. E ele trouxe vida. Ele não somente trouxe vida, mas ele trouxe esperança. Ele trouxe vida não somente para o que há de vir, mas ele trouxe vida para esse momento. E ele atua acima de todo o principado, de toda a potestade. Ele nos colocou justamente neste lugar, nas regiões celestiais. Então, queridos, essa é a minha contribuição, que possamos refletir nesses dias, que possamos pensar e nos encorajarmos e fazermos uma reflexão sobre como nós estamos, fazemos uma reflexão individual de como nós estamos dentro deste cenário, né? De como nós podemos nos desenvolver para que possamos fazer parte dessa movimentação. Eu acredito que Deus está se movendo nesses dias e que não sejamos enganados pela atuação do caos neste mundo, para que o caos não nos engane e nos roube a sensibilidade de discernirmos os dias, de discernir os tempos, que possamos ter a capacidade de remir o tempo, né? De perceber, de aproveitar a oportunidade. Quando Paulo fala em Efésios sobre remir o tempo, ele está falando justamente sobre aproveitar a oportunidade que nos é dada o tempo todo, de aproveitar, de conseguir fazer uma leitura no tempo, a fim de aproveitar o que Deus está nos dando como oportunidade. E isso nós desenvolvemos, e isso nós nos tornamos mais parecidos com Ele e pessoas para os últimos dias que estão diante de nós. Eu agradeço a todos, que possamos ter uma boa Páscoa, que possamos celebrar a Páscoa em família, que possamos celebrar a Páscoa comendo do Cordeiro, né? Que possamos cear juntos em casa, que possamos levantar, trazer isso à mente, trazer todo o sacrifício de Cristo, trazer a intenção da Páscoa e o que ela quer nos dizer nesses dias. Possamos nos manter em comunhão, celebrar, nos alegrar e trazer a memória e levantar o memorial desses dias, que são dias muito importantes para nós. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.